estão teus filhos. Venha para nos abençoar nesta manhã, nesse dia. Eu me entrego diante do Senhor e me rendo, Senhor, aos teus propósitos, me rendo à tua voz, me rendo aos teus ensinamentos, à sua instrução. Quando o salmista disse que o Senhor declarou que instruiria-nos, que ensinaria-nos, então ensina-nos nesta manhã. Nos instrui, Senhor, porque não sabemos como te agradar, não sabemos como te amar. Espírito Santo, coloque palavras sobre a nossa boca, de maneira em que seja prazível ao coração do nosso Deus, porque não queremos entristecê-lo, porque Ele foi lá e já pagou toda a mácula que tínhamos, toda a mancha, toda a ruga. Sim, meu Deus, aquilo que nos fazia repreensível, Ele foi lá e nos isentou, sobretudo da morte, trazendo-nos para a vida, pelo favor imerecido que recebemos do teu santo Filho Jesus. Quando então ali na cruz do Calvário, inspirando, Ele disse, mesmo antes de te entregar o teu Espírito, que estava tudo consumado, Pai. Realmente tudo se consumou, tudo se efetuou, a obra genuína foi realizada, temos direito à vida por meio dele, porque tudo é dele, por ele, para ele, como disse o Senhor. Então manifesta essa certeza ao nosso coração, a cada dia de nossa vida, que sejamos sóbrios, que sejamos amáveis, seguindo o teu mandamento, Senhor, que é para amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao nosso irmão como a nós mesmos. Ensina-nos a amar, ensina-nos a servir, ensina-nos, ó Deus, a obedecer, porque aquele que obedece certamente naquele dia há de herdar a coroa, aquela coroa que o justo juiz separou, e ele separou para os que obedecem, para os que servem teu altar, para os que de fato reconhecem a tua soberania. Então move as tuas mãos agora do alto céu, Senhor, para que haja em nós um vigor, para tornarmos uma igreja ativa, uma igreja avivada, onde que reconhece sobretudo toda a tua grandeza de majestade, glória e poder, e domínio e força. E assim chega até o nosso coração, Espírito Santo, chega ao nosso coração o dom de obedecer, sendo conduzido pelos teus frutos, os quais, como disse o Senhor, quem está nessa dimensão, certo é, que não tem nenhuma acusação, e não há lei contra essas coisas. Então dai-nos, ó Deus, a possibilidade de amar, de sermos longânimos, sim, meu Deus, andar na tua plenitude da tua vontade. Quebra as cadeias e as correntes, todos os poderes que querem nos distanciar do Senhor, e venha de encontro à nossa vida, Pai, e nos suscita que todo o poder de acusação hoje sejamos isentos, porque ao tomarmos posse do teu pão, que representa o teu corpo, e do teu sangue, que representa, meu Deus, a própria vida, a própria libertação, nenhuma acusação seja sobre nós, não, nenhuma acusação da parte do adversário possa nos deter, mas antes entramos com alegria, regozijando e tomando do bem, meu Deus, que é esse, Espírito Santo, que é esse elemento, os elementos os quais nos damos esse dia. Nos abençoa, Senhor, seja conosco, queremos ouvir a tua voz outra vez. Espírito Santo, receba nosso louvor, a nossa adoração, aceita-nos em tua presença, e faça com que, Senhor, nesse dia que chamamos hoje, tomamos a comunhão contigo e recebemos a tua paz. Isso para a tua glória te peço, em o nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então entrar na presença dele em adoração. Você se renda nesta manhã, de todo o teu coração você o adore, o busque, declare perante a ele, mediante o louvor, o quão ele é grande, o quão é digno de ser amável. Sim, porque ninguém se assemelha. Ele quer ouvir isso da tua voz. A palavra é essa aqui, a exaltação, a glória a qual ele recebe, é fruto dos nossos lábios. Se você não abrir seus lábios e declarar uma única palavra, então ele não será louvado, ele não será adorado. Mas uma vez que você abrir a tua boca, ainda que timidamente, mas com desejo de exaltar o nome dele, de engrandecer o nome dele, porque afinal você reconhece que ninguém se assemelha, a ninguém se compara, porque ele é insubstituível, incomparável, ele é imutável,
Ele é sobre tudo, Senhor. Então dai a oportunidade, reconheça hoje, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que os céus se alegrem, para que os céus entendam que assim como eles o adoram, porque a palavra é essa, os anjos o adoram e os homens o louvam. Então tenha liberdade nesta manhã e assim o adore, cante para ele louvor, cante para ele na adoração. Isto, oh Deus, se você declara que o ama, não declara de lábios, diz, mas no fundo do teu coração, da tua alma, cante. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo ele é bom. Tua misericórdia nos alcança. Isso, adore com tuas palmas. E cante, meu Senhor, porque nada é melhor, nada é maior. Oh, aleluia. Tu és tão com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, Cheio de bondade, cheio de compaixão. Ele não ama, ele suportou. que me guia pro fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai e amigo és, vivo da bondade. Receba essa misericórdia, essa bondade dele que nunca acaba, não tem fim. fiel em todo tempo, Declare isso para que o mundo ouça, cante. em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da No fundo do teu coração, querido, no fundo da tua alma, na tua oração, no teu espírito, o que está escrito verdadeiro adorador agora. Adora ele. tua vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade, nada se compara. Foi a razão de sermos alcançados. Foi a tua misericórdia, junto com essa bondade, com essa verdade, com esse amor incomparável. Agora, igreja, tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Ele é fiel, adore. Fiel em todo tempo,
seja o nome do Senhor, adorado, aclamado, reverenciado. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração agora, querido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele te deu essa oportunidade por estar neste lugar esta manhã. Oh Deus, como Ele te conhece, como Ele te sonda, como Ele sabe o que você necessita. Adora Ele. Oh, antes mesmo Ele conhece, porque Ele tem onisciência. Me ama, me bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Adora Ele. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de ti. Não há lugar melhor, não há lugar maior. Os teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. A minha vida pertence exclusivamente ao teu Deus, ao meu Deus, ao nosso Deus. Da maneira em que Ele te deseja, Ele me deseja. Ele deseja todos que atendem a sua voz, todos que ouçam e guardam o seu mandamento e partem com Ele. Ele o ama, Ele vem de seu encontro. Aleluia. Me ama, e seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Eu quero ser, oh Deus, só apenas o teu ser. Queremos sim, Senhor, ser útil. Queremos andar em obediência, viver para te servir, te adorar, declarar o teu nome ao mundo. Oh Deus, que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Permita e nos aceite, Senhor, juntamente contigo. Eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Nada é melhor, nada é maior. Oh Espírito Santo, abraça-nos nessa manhã. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos o caminho para chegarmos à minha casa do Pai. Guardamos com o Pai, obedecemos ao Pai, viver para Ele. Aleluia. Eu quero estar na casa do Pai. Oh, que coisa melhor que isso. Nada é compara, nada é melhor. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Minha vida é exclusivamente para ti. Nada mais nos interessa. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, adorado, engrandecido. Só na tua casa encontraremos paz. Só na tua casa seremos sustentados, guardados, alimentados. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Aplauda Ele. Louvado seja Deus. A palavra diz que, então lá, não há sofrimento, não há tormenta, não há dor, não há tristeza, mas na casa do Pai é só alegria. Amém? A casa do Pai é gozo e paz.
Esse é o lugar onde Ele preparou para que nós um dia chegamos e habitamos lá no centro da vontade dEle, onde ninguém pode te entristecer, ninguém pode te constranger, porque lá Ele separou para aqueles que obedecem. E quando então aquele que entrar ali jamais, lá vai cumprir-se isso que nós falamos no mundo: eu amar você para você também me amar, eu me sujeitar a você para que você me sujeite. Lá vai ser desse jeito. Por mais que você tente agradar aquela pessoa, aquela criatura que está lá no reino do céu, vai ainda te agradar mais, e você vai tentar agradar ele ainda mais, porque lá é a vontade de Deus que impera. Amém? Louvado seja Deus. Querido, se você trouxe sua oferta nesta manhã, você procura pegar a sua oferta nesse instante, que nós vamos então estar abençoando essa obra. Louvado seja Deus. Essa obra tem projetos, irmãos, e os projetos não podem ficar escondidos, né? Não pode ficar esquecido. Um dia eles até têm que se cumprir, mas se for assim a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa parte. Solta Ele, então nós vamos adorar Ele, vamos entregar nossa oferta então nesse dia. E estou batendo palma, bem feliz, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Deus abençoe. Aleluias, aleluias. Cante para Ele. O sol, a lua, estrela e o mar, nada se compara, absolutamente nada. Eu te adoro, aleluia, formosura. Ele é digno de ser adorado. Cante para Ele. E os homens e os reinos, principados e potestades, se gostam ante a sua majestade, porque tudo é dele e por Ele, tudo é dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Quer reino, tronos, principados, dominações, anjos, tudo é dele, por Ele, para Ele, cante essas coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te conforme a expressão do louvor para Ele. Deixe que esse lado seu aconteça, deixe que esse lado seu desfaleça. Nós estamos com algo extraordinário. Aleluia. Deus me diga quantos anos eu vou dizer. Vai dizer que te amamos, Senhor. É digno de ser amado. Eu te amo, eu te amo. Oh Deus, tudo foi feito pelo Senhor, para o Senhor. Nos deu o sol, nos deu a lua, todos os luminares. Criou entre as expansão da terra os céus dos céus. Tudo foi acontecendo no ágio do Senhor. Tudo houve. Os homens reino principal e tudo Ele fez para Ele, por Ele, para Ele. Tudo se prostram, tudo reverenciam, tudo reconhece a tua grandeza. Ele todos
Bendito seja o teu nome. É por isso que viemos na tua presença. E dizer que Se permitir que chegássemos aqui, Senhor. Agora cantássemos nosso louvor. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor, Pai. Aceita-nos em tua presença. Somos homens falhos, indignos, mas a justiça pelo teu Filho já nos otorgou o direito da vida eterna. Portanto, tenha-nos em tuas mãos e faça verdadeiramente a tua vontade sobre nossa vida, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, glorifica como tem glorificado, com aquela glória que tem antes que houvesse no mundo, Senhor. Que é tudo, Senhor, tudo é para o Senhor e para o Senhor. Aplauda Ele, querido, salve, aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Levante sua mão para cá, querido. Senhor, aqui está, Senhor. Nós acreditamos naquilo que não vemos, não naquilo que temos visto. Porque se fôssemos olhar, Senhor, o que está acontecendo com a tua igreja hoje, seríamos candidatos, fortes candidatos, para também nos amortizar, paralisarmos. Mas não, se o teu mandamento é avançar aí, nós avançaremos. Abençoa então essa oferta que será parte da construção de tudo quanto compreende o lugar de te adorar. E abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Somente um verso que nós estaremos lendo para nós ouvirmos a voz de Deus nessa manhã de dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 1, no capítulo 1, no verso 30. Somente o verso 30. Amém? Aliás, vamos ler o 30 e o 31, o finalzinho do capítulo 1. Mas vós, acharam? Todos acharam? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém? Cubra a tua cabeça, Deus. Esta é a maior virtude que o homem pode tomar posse, que é ouvir a tua voz. E não há outro meio, Senhor. Talvez existem aquele que o Senhor porventura escolhera e fala com eles. Nós não tivemos esse privilégio, se é que eu posso dizer. Mas uma coisa eu sou convencido, de que quando eu ouço a tua palavra, eu estou ouvindo ao Senhor os teus conselhos, e eles são todos bons, nunca de mal. Agora nos abençoe por causa desta palavra, aos nossos ouvintes, aos amantes que estão pelo meio da live nesta manhã desse dia, bem como os teus filhos que se encontram aqui, Pai. Abunda-nos, Deus, por causa desta palavra. Eu te peço orando em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Concorde comigo, dizendo amém. Assim seja, sente bem dizendo, engrandecendo o nome dele, porque ele é Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E por causa disso, nós, com toda reverência agora, como já adoramos, como já falamos com ele, agora nós havemos de ouvir a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele disse que nós somos dele. Acabamos de louvar para tirar a oferta, que tudo é dele, por ele e para ele, né? Quer céu, quer terra, tronos, dominações, anjos, principados. Ou seja, nada se constituiu, ou nada existe, ou nada há, que não seja dele. E portanto, então, declaramos: tudo é do Senhor e para o Senhor. No final do capítulo 3, a Bíblia diz que quer o apóstolo Paulo, quer os anjos, quer dominações, tudo é dele. Tudo é dele. Nós somos de Cristo, todas as coisas são de Cristo, e Cristo de Deus, e tudo é dele. Então subentende-se que
Nada é nosso, nada nos pertence. Nada temos o direito a não ser andar na sua vontade. Eu ando bem, é a vontade. Eu não ando bem, é a sua vontade. E nós vamos cumprindo os nossos dias até que tenhamos a preeminência de sermos justificados, porque é um privilégio você chegar naquele dia e ser justificado. Porque mediante o mundo em que Deus nos enviou, nós temos tudo para nos perdermos. Mediante o mundo em que vivemos, nós temos tudo para não se abrasar em Deus, mas antes se distanciar de Deus. Ainda que Deus esteja com todos os dias com os braços abertos, ainda que Deus te ama de uma forma que sequer você pode compreender, ainda que Deus amou o mundo de tal maneira, como Ele mesmo declarou, que Ele tomou a sua primogenitura e enviou ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ainda assim, nós não conseguimos compreender. Tudo porque o primeiro homem pecou. Mas o que eu tenho com isso, pastor? Entenda uma coisa: nós precisamos compreender as coisas que se dão no Espírito e as coisas da carne. Mas Adão pecou na carne, mas a transgressão dele justamente nos alcançou, porque também nos fizemos carne. Então a transgressão de Adão alcançou todos os homens. Veja que quando Paulo ensina o povo romano, ele diz que por um, referindo a Adão, por um veio o pecado, e o pecado trouxe a morte para todos os homens. Aí então está o privilégio de nós receitarmos a Jesus, professarmos a Jesus, porque em seguida ele vai falar também agora a situação em que nós nos encontramos. Mas por outro, que é Jesus Cristo, mas por outro, veio a justiça e veio sobre ele a vida. Se nós não reconhecermos, nós vamos perder essa grande e única oportunidade. Vamos passar aqui pelo mundo, vamos ser mais um navegante que passou pelo mundo, e depois nós temos outro endereço, não de justificação, mas sim de condenação. Porque o mundo que disse jaz no maligno, o mundo que o Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Veja que o incrédulo acha uma loucura você sair de manhã cedo adorar a Deus, você sair de noite e adorar a Deus. Quem está ganhando com isso? Porque o mundo não entende isso. Mas eu procuro cada vez mais compreender qual foi a razão e por que razão eu fui redimido. Por que razão esta redenção me alcançou? O que eu tinha em comum com Deus para ser alcançado? Eu propriamente não tinha nada, como eu não tenho nada. Foi a grande misericórdia do Senhor, que então foi lá e nos trouxe da morte para a vida. E que misericórdia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não éramos dignos, porém Ele não se importou, Ele não olhou para nós. Paulo está ensinando esse povo aqui, logo nessa primeira carta. Ele está ensinando porque, quando se dizia que a palavra que foi dada pela cruz era para nos dar vida, os gregos achavam isso uma loucura. Observa aqui no verso 18, aqui no capítulo 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Aqui, olha. Não é os incrédulos que amam o Deus desse século, eu acabei de falar isso? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Aqui, olha. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós temos isso dentro do nosso coração e ninguém nos tira. Porque nós estamos convencidos que foi pela cruz é que me alcançou. Pela cruz é que eu pude possuir vida. Eu não tinha vida, mas pela cruz então o Senhor me resgatou. Paulo então está explicando isso para esse povo, porque o povo não tinha essa compreensão, Natália. Não tinha essa compreensão. Eles falavam assim: que isso? Ele já foi até maldito, porque eles sabiam que aquele que fosse pendurado na madeira, eles aprenderam isso desde o começo.
Mas ele foi até maldito, como é que ele vai nos salvar? Então Paulo tem que vir agora com sua essência, com a excelência de Deus, para fazer com que eles aprendam, para então reconhecer o senhorio de Cristo Jesus. Eles não estavam reconhecendo. Então Paulo, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Ou seja, se você continua entendendo que jamais alguém se fez maldito na cruz do Calvário, jamais poderia trazer vida para nós, se você continua, então você é daqueles que perecem. Mas para nós não, que somos salvos, aqui ó, Paulo já está convencido que ele não vai ser, ele já está salvo. É o poder de Deus. Irmão, se nós olharmos nessa dimensão, se nós o vemos da mesma forma que o apóstolo está proferindo a palavra aqui, você jamais vai se perder. Não tem como você se perder. Não há possibilidade. Observe o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, cara, olha para mim. Porque lá diante do altar, os compromissos do templo, estavam aqueles tais que se intitulavam sábios. Por isso que Paulo vai falar, mas aqui, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aqui, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí é que está. De fato a fé é uma coisa louca. Você imagina você acreditar em alguém que já morreu, que nem mesmo se defendeu, aquele que muitos ouviram ou estavam lá na hora e viram, que quando Jesus disse Eli, Salamactan, Deus meu, me desamparou, ele disse, olha lá, ele está chamando por Eli, olha lá. Aí ele chamando por Eli, olha lá, salva-te mesmo. Como é que agora eu dou testemunho desse homem que chamou por Deus e seus algozes o mataram? Como é que eu criticaria isso aí? Esse homem que morreu lá, ele não foi capaz de se defender, porque o pensamento desses intelectuais aqui era isso. Ele não salvou ele mesmo, como é que ele vai salvar nós? Então para eles de fato é uma loucura, mas para nós não. A cruz é o poder da salvação. Diga graças a Deus. É o poder da salvação. Eu creio nisso. E eu não preciso ver nada alojado à cruz. Não. Eu tenho a cruz como símbolo da minha esperança. Porque foi no material, como cruz, que foi pendurado aquele que salvou o mundo. Então eu creio por isso. Então para alguns é loucura mesmo, mas para nós não. É o poder da salvação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Alguém lhe diz aqui, olha, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, ó. Não importamos não se ele morreu como maldito, ó. Que é escândalo para o judeu, ó, e loucura para os gregos, ó. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É por isso que o nosso texto então, mas vós sois dele, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Tudo se deu em redenção. A sabedoria de Deus ainda é mais, a loucura de Deus ainda é muito mais sábia do que a sabedoria de homem. A sabedoria do homem para Deus é loucura. Abre a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos, por gentileza. Capítulo 3 aos Romanos, por gentileza. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu disse agora há pouco a respeito de um veio a salvação, né? Por outro veio a justiça e a salvação, e a vida eterna para todos os homens. Louvado seja Deus. Paulo diz assim então aqui no livro de Romanos, capítulo 3, verso 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há
em Cristo Jesus. A redenção se deu pelo sangue de Cristo. Tudo que se fazia anteriormente, desde quando foi feito o primeiro pacto, tudo que se fazia tinha que haver morte de animais. Vocês guardem isso na cabeça de vocês, porque naquele dia, quando você tiver uma dificuldade, diante de um grande obstáculo, e você se lembrar que, se você se lembrar do sangue dos animais, consequentemente, você vai se lembrar do sangue do cordeiro que morreu, do cordeiro pascual, que morreu como um cordeiro imaculado e incontaminado. Pelo sangue precioso, foi derramado pelo Espírito Eterno, o sangue precioso dele para nos dar vida. Você vai se lembrar disso. E quando você abrir sua boca e falar sobre esse sangue, não tem nada que suporta, nada aguenta essa palavra. Então, verso 24: sendo justificado gratuitamente, você recebeu esse favor de graça, pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ele disse que agora então manifestou a lei, não a lei que ignora que Cristo morreu sobre a cruz, não que a lei que reconhece somente que ele morreu, como ele morreu até supostamente como filho de Deus, mas que ele morreu, e morreu como maldito e acabou, ele não é nada. Não. A lei que manifestou agora, ela se manifestou tendo testemunho da lei e dos profetas, porque os profetas falaram que viria esse que havia de me justificar e de justificar, esse que havia de me redimir, te redimir. Verso 22 do capítulo 3: isto é, a justiça de Deus pela fé, observe isso, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. É necessário o ato da fé, porque não há diferença. Ele diz que nós todos pecamos e todos estamos, isso para que ninguém se vanglorie. Não, mas eu não peco. Você já pecou, se você disser isso aí. Eu não sou um praticante de pecado, mas concordo que você é pecador. Você herdou essa natureza. É impossível você viver em santidade o tempo todo. É mais fácil em pecado do que propriamente santidade. Então agora se manifestou a justiça de Deus pela fé. Ou seja, eu não preciso agora crer naquilo que se fazia antigamente para pagar os pecados, mas agora eu vou crer naquele que, mesmo ignorando, mas que morreu na cruz, porque para todos e sobre todos que creem. Então, se eu creio, só tem uma condição para eu crer em Cristo Jesus, porque não há diferença. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então eu sou justificado pelo ato da redenção. Versículo 25: ao qual Deus propôs para a propiciação, isto pela fé. Uma vez que você crê, e pelo ato da fé, e crendo no sangue dele, que é no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, de novo a redenção, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus me suportou em todas as suas práticas de pecado, porque Ele foi longânimo, Ele foi paciente com você, e Ele tem sido paciente com todos nós, porque há dias que nós voltamos a crucificar Jesus outra vez, voltamos a cair na iminência dos mesmos atos, dos mesmos pensamentos, dos mesmos feitos, e voltamos então a levar Jesus outra vez. Mas ainda assim, Jesus mesmo, que morreu por você, que está sentado, glorificado, cheio de majestade, louvor e força, Ele ainda vai outra vez e Abba, Pai, não impute a justiça. Abba, Pai. Era para Ele dizer para o Pai ao contrário: Pai, a gente está vendo que não tem jeito mesmo, parece que foi inútil que eu fiz, então leva a morte. Eita, Jesus maravilhoso. Bendito teu nome, Senhor Jesus. Quem seria desse jeito, amor? Quem fazia desse jeito? Ele vai lá: ah, papai, não faça assim. Deus já está, já não tem mais como suportar. Mas aí o filho fala, ele então, pelo filho,
Por isso que é necessário que nós anunciamos a verdade, irmãos. Quando Jesus vai lá e defende a causa daquele ainda, que ainda vai ver-nos, ainda vai ouvir-nos, porque Jesus está vendo que tem uns aqui que ainda querem, lança a boa semente, quer alcançar. Então aí ele continua ainda tão longânimo como o Pai foi conosco. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Livro de aos Efésios, por favor, abre aqui seu livro, aos Efésios. Aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos terminar a mensagem. Se você estiver atento, você vai entender que nós estamos falando propriamente na redenção. Aleluia. Para você entender que custou um preço, e não foi preço barato não, foi um preço alto, não foi um preço que foi lá e comprou com valores não, com dinheiro não. Louvado seja Deus, bendito seja teu nome, Pai. Capítulo 1 de aos Efésios, versículo 7, ele diz que em quem nós temos a redenção, mas eu quero ficar aqui com o 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Olha para mim. Por que eu peço a Deus para nos abrir o entendimento? Porque quando nós ouvimos a palavra da verdade, você tem entendimento da dimensão em que você pode chegar, que você pode descobrir a essência, a excelência do Rei. Legal. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, em Cristo, crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, de novo agora, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha para mim, você é parte dessa possessão. Eu declaro isto naquele dia, para que nós, mediante toda aquela possessão de milhares que tiveram no reino do céu, lá estamos nós também, olhando para o outro. Porque foi isso a morte de Cristo Jesus, cara, selado pelo Espírito da promessa, o qual é o penhor, o direito, você está alienado nele, da nossa herança, somos herança, para a redenção da possessão da multidão de Deus, para o louvor da sua glória. Deus não quer que essa possessão se diminua, pelo contrário, quer que encobre mais, e mais, e mais, e mais. Por mais que o homem quer se distanciar dele, mas ele quer atrair o homem, porque ele sabe o que ele criou também lá. Ele sabe o que ele fez ali. Para onde vai? Para onde vai os que não têm direito? Para onde vai os que não têm direito a esta vida eterna? Os que não são possessão dele, que não faz parte dessa possessão, mas daquelas que se perderam. Ele sabe para onde vai. E lá pode chorar, gritar, espernear. Ele já falou que como é que é lá, aonde o bicho não morre, viu? Dia e noite, está vivo. Arranger de dente, pranto, é lá. Preparou para os que não creem, para os que estão endereçados a perecer, para os que não é capaz de obedecer. Já está preparado, não vai preparar não. Está preparado. Por esta razão, a oportunidade é dada em cada dia. E isso é todos os dias, irmãos. Porque você liga um rádio, você ouça a palavra. Você liga uma televisão. Principalmente agora então. Você tem de todas as formas para você entender quem é Cristo Jesus. Com aquela tu não concorda, mas está falando de Jesus, ouça-o. Se estiver falando de outras coisas, não. Mas falou de Jesus, ouça-o. Mas toda hora tem esse negócio de mensagem no celular. Ouça enquanto é tempo. Vai chegar um momento que não vai ter como ouvir. E se estiver falando, não tem mais sentido. Porque quem delibera, quem ensina, quem nos corrige, quem nos exorta, quem nos consola por meio desta mesma palavra, é o Espírito que não vai se encontrar aqui. Não tem mais jeito. Vai procurar, meu Deus do céu, mas eu não subi agora. E vai procurar e não vai encontrar. Conforto não. Se hoje está difícil, vai ver depois que Jesus vier então e tomar sua igreja.
Eu sinto muito, mas quem sou eu? Eu estou me esforçando para mim não me perder. Já estou me esforçando para mim não me perder. Terminar a mensagem. Abre o seu livro em Hebreus. Abre o livro de Hebreus. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Ele está presente, meu querido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que eu falo, eu não falo de mim, irmãos. Eu sou louco de falar de mim. Santo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo tem gemido, tem intercedido por tantos que você não esquece, sabe? Mas o coração do homem está distante dele. Aleluia. Capítulo 9 aos Hebreus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Porque não tem outra opção, não tem outra circunstância, não tem outro chamado, não tem outra diretriz. Quando então eu me formo nesse sangue, quando eu tenho essa compreensão, que eu entendo que esse sangue me redimiu, e não foi simplesmente um sangue que se esvaiu do corpo do nosso Senhor Jesus, não. Mas veja que esse sangue foi derramado pelo Espírito Eterno. E se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, ou seja, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Purificará a vossa consciência das obras mortas. Olha para mim, eu não posso mais ficar focado nessas coisas as quais não me dão valor para a vida. Se eu quero ter vida, então eu me purifico no ensopo desse sangue. Eu lavo as minhas vestiduras no sangue de Jesus, para eu ter comunhão então aqui, olha, com essas obras do Deus vivo. Eu vou servir ao Deus vivo com interesse, com alegria, com prazer no meu coração, na minha alma, porque eu sei o que vai produzir no final. O resultado vai produzir. O problema não é hoje aqui. Você não tem, né? Você não tem honra, ninguém te considera. Não tem que se preocupar com isso, sabe? É desprezível. Maior desprezo foi com o nosso Senhor Jesus. Mas eu também não tenho aquilo que eu tanto anseio, sabe? Então, esquece tudo isso, por amor de Cristo. Viva a sua vida com suas mãos limpas, coração puro. Viva com transparência, reconhecendo sobretudo esse senhorio. No capítulo 9 aqui de aos Hebreus, no verso 11, ele diz que vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, não feito num tabernáculo de mãos humanas, mas por um tabernáculo celeste, aonde se efetuou uma eterna redenção. Outra vez ele fala sobre o ato da redenção. Eu sou redimido, você é redimido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Desde que eu me assente a esse conceito que é a verdade de Deus. Amém? Quero continuar essa palavra no coração, e que Deus permaneça, que vocês permaneçam em Deus, totalmente redimidos para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar então a fazer a nossa distribuir os elementos, né? Nossa irmã vai pegar os elementos para distribuir. O TH vai preparar o louvor aí da Santa Ceia, e nós vamos então assim dar a continuidade ao nosso trabalho para tomarmos da Santa Ceia, o corpo de Jesus, que nada se compara a este momento, irmãos. Vamos tomar o elemento. Thiago, pode soltar o louvor. Nós vamos então fazer menção, tomar os elementos e
Por gentileza, louvado seja Deus. Toma os elementos, nós vamos distribuir. Isso, quero que aqueles que vêm pegando vai ficando de pé e vamos adorando a Deus com grande alegria. Aleluia! Vamos cantando louvor para Ele, adorando e tomando posse. Dito correr, levamos por não padecer. Receba o povo do Senhor. Seja bendito o teu sangue, nós pecadores. Foi por todos os pecadores, todos têm direito à vida. O de todos amor, pela vida chamou. Bem mais alto. Esse é o estado que precisamos chegar, nos preparar perante a eles. Ah, Senhor, cante. Ah, recebe o sangue de Cristo. Oh, o sangue que te lavou, o sangue que te redimiu, o sangue que te resgatou da morte. Você não é Ele, aleluia. Sangue, oh, mais alto, algo mais que a nada. Oh, sim, algo mais que a nada. Tira sangue. Bendito seja o nome do Senhor. Que foi a morte de cruz, para nos isentar da morte. Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido, o Cristo, o Salvador. Grande igreja, sua cruz não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Vamos em todo pecado. Maravilha, maravilha esse amor, pois que mais alto o teu sangue, o sangue da redenção, o sangue da nova aliança, o sangue que havemos ser participantes dele nesse dia. Oh, porque ele preparou para mim, para você, adore. Oh Deus, oh Santo Deus, e sangue mais alto. Só assim, para tomar uma comunhão com Ele, receber aquilo que Ele tem para todos que amam. Mais se sangue e mais alto. Oh, mais alto, mais alto. Se sangue e mais alto. Oh Deus, purifica-nos, purifica-nos, santifica-nos, vivifica-nos, salvifica-nos. Espanta a glória, Pai. Não, se nesse sangue lavado, mais alto. Seja limpa, igreja do Senhor. Seja limpo, seja purificado, seja santificado, seja pelo estômago do sangue do Cordeiro. Te permita que suas vestiduras sejam lavadas pelo sangue e tenha direito à vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pai Santo, Pai Justo, eis-nos aqui, Pai. Outra vez o Senhor nos permitiu chegar até a Tua presença. Agora toma, Senhor. Toma, porque não somos dignos de ser julgados e nem julgarmos, porque essa foi a Tua palavra. Mas Tu é que há, Senhor, de contar todos os nossos dias como tem contado, e naquele dia, sim, pesarmos, ó Deus, daquela maneira de que ninguém pode nos justificar. Agora vem e nos isenta de toda a culpa. Seus filhos estão, Senhor, com os elementos agora, certo de que a Tua misericórdia pode chegar até eles, assim como desejei, eles também desejam. Então venha, Pai, venha agora e retira todo o poder de acusação, aquilo mesmo que está no nosso consciente, no subconsciente, aquilo que leva-nos a nos entristecer, porém não sabemos nos arrepender. E o Senhor disse que o remorso não é digno de perdão. Perdoados são aqueles que de fato se arrependem, e o que se arrepende não volta às mesmas práticas. Então nos liberta nesta manhã desse dia outra vez, para que nenhuma acusação, bem disse o Senhor, por isso são muitos que estão enfermos e doentes, porque tomaram posse desordenado, indignos. Não permita que nós nos tornamos indignos neste momento, mas que nos tornemos dignos, Pai, para receber a Tua misericórdia e o Teu poder sobre a nossa vida. Levante Tua mão bem alta agora com o elemento, com o pão querido. Louvado seja Deus, levante bem alto, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, levante bem alto. Bendito seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, dizendo, disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Levante o pão bem alto. Te damos graça, Pai, porque já tomamos da Tua mão esses pedaços que compreendem o Teu corpo. Agora, Deus, esse pedaço é que cura, é que sara, é que santifica, é que dá o verdadeiro sentido da vida. Oh, meu Deus, já que estamos isentos de toda a nossa culpa e digno para tomar, recebemos como assim Teus discípulos naquele dia. Agora consagra então, Senhor, dos altos céus, muda as moléculas desses pães, muda, Senhor, transforma agora, sim, naquilo que compreende as Tuas células, naquilo que compreende, Senhor, o Teu corpo, o Teu vigor, Espírito Santo, os nervos, os músculos, tudo que está competindo ao corpo do Senhor, seja alcançado agora sobre esse elemento, e assim, meu Deus, consagra e abençoa, para tomarmos posse do próprio corpo do Senhor, para ver em nós vida, em nome de Jesus. Toma agora e come. Calmamente, não tenha pressa. Não tenha pressa. Atente que você está ingerindo o corpo do Teu Deus dentro do Teu corpo. Por isso que não pode deixar o Teu corpo ser levado a paixões, as vontades concupiscentes contra o mundo, contra a carne. Não permita isso. É a vida de Cristo sobre a tua vida. Todo martírio, toda dor, todo sofrimento, todos os pecados, porque Ele tomou sobre si. Aleluia. Dito seja o nome do Senhor Jesus. Ele só quer que você reconheça isso, porque Ele disse que aos que perecem no mundo não terão direito. Aos que ignoram a cruz, achando que Ele se fez maldito e morreu como maldito. Não, Ele morreu como maldito, mas Ele morreu por causa de você. Ele era santo e Ele não pecou. Ele morreu por causa de você. A maldição que Ele levou, seu recado,
que levou no corpo dele era minha, era a sua maldição. Porque está escrito que ele se fez maldito por você, ele se fez por mim. E ele subiu imediatamente o seu martírio com a coroa que transfixou a tua cabeça. E sangue descia pela sua face, não havia ninguém. Só depois de morto que sua mãe foi lá e colocou a toalha, o lenço sobre o rosto dele, onde saiu uma figura no rosto dele. Porque tão grande era o teu sofrimento, tão grande era a tormenta de Jesus, por amor de você, por amor de mim, meu irmão. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Quem poderia nos amar assim? Eu gostaria que alguém dissesse quem seria capaz de nos amar assim. Ah, Espírito Santo, oh, bendito é o nome do Senhor, que foi por amor de mim, que foi por amor de todos os homens. Ele morreu nos dando a graça para isentá-los da morte, e por isso temos vida no Senhor. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazem isto, aleluias, todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Levante o cálice alto. Jesus falava essas últimas palavras porque tinha ciência do que ia acontecer com ele, meu irmão. Aleluia. É digno de ser adorado. Oh, Espírito Santo, nosso coração já não se constrange, os nossos corações já não se entristecem, porque tudo já se cumpriu. Tu já se encontra ressurreto, mas tem uma coisa que está para acontecer ainda, que nós estamos aguardando verdadeiramente, essa tua vinda, Senhor. Consagra, Senhor, agora. Consagra esse elemento, porque este, ó Deus, é o sangue que nos justificou na sua morte vicária, para que tivéssemos então no teu sangue vida, Senhor, porque foi o que o Senhor colocou à minha boca hoje. Nós fomos redimidos, o ato da redenção nos salvou, e foi por meio do sangue precioso que derramou. Então consagra, Senhor, e abençoa. Toma agora do sangue do teu Senhor, querido, toma. Oh, aleluias, 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 aleluias. Oh, glórias e 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 glórias. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele, só para Ele, por Ele, para Ele, a honra, a glória, o poder, o domínio, a força, porque Jesus é o mesmo que era, que é e que há de ser, ontem, hoje e eternamente. Aplaudam Ele nesta manhã, em nome de Jesus. Aplaudam. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, amém. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Que maravilha, que bom podermos ter essa consciência, e melhor do que isso, ser participante, tomar da comunhão, participar ativamente, saber que você então levou para dentro do teu corpo o corpo de Jesus. Então não tem dúvida de que o Espírito Santo há de ter liberdade, há de entrar, há de ceiar, há de aconselhar, há de consolar, há de confortar, há de exorcar a bastida, oh, Santo, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos então ao final, querido. Louvado seja Deus. Hoje se encontra muito quente aqui no Rio de Janeiro. Eu vou me despedir do pessoal de casa, a todos que puderam participar conosco, até que fizeram menção da Santa Ceia em suas casas, porque tudo é ato de fé, irmãos. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele retroceder, ele não tem prazer nele. Glória a Deus. Porque esse evangelho, esse que acabamos de pregar, se descobre de fé em fé, e o justo vive pela fé. Então, se você tomou um pão seco de ontem, mas você levou o seu pensamento aos céus, deixou de ser um pão seco, uma casca de pão, deixou de ser, tornou-se o corpo de Jesus.
E você tem vida por isso. Deus os abençoe, os guarde, os livre do mal. Se Deus permitir, terça-feira veremos outra vez. Amém? Tchau.